Hey, hello! How are you today? Como estão todos hoje? Here is Teacher Cláudia Borges, professora Cláudia Borges, e nós vamos conferir nosso conteúdo da aula de hoje. Então, essa é a aula 16, o objeto de conhecimento é pronomes do caso reto e oblíquo. O detalhamento é a diferença entre sujeito e objeto em uma frase. Pronomes distintos em inglês. Nós vamos continuar dando sequência para esses pronomes, certo? E agora vamos para a nossa aula. Bom, então o nosso assunto continua sendo pronouns, ok? Pronomes. Mais especificamente é object pronouns. Então, vocês estão acompanhados aqui de algumas imagens aqui ao meu lado, frases, né? They listen to him. They listen to him. Então, esse destaque aqui é nessa palavra him. Let's go for it. Let's go for it. Então, o destaque é no it. I love you. I love you. E aqui, do you like them? Do you like them? Então, todas essas palavras que vocês estão observando aí em destaque nas nossas frases são exemplos do nosso assunto de hoje, que é o object pronouns. Pronomes com função de objeto. Então, acompanhem comigo e a gente vai ver um pouquinho mais sobre ele. Bem, então vocês podem acompanhar aqui, né? Estamos na nossa personagem Victoria. Olha só, o nosso assunto de hoje está aqui junto conosco, Object Pronouns. E aqui eu tenho algumas informações, né, algumas frases a respeito da nossa personagem, ok? O nome dela é quê? É Victoria. E ali ao lado dela vocês têm uma frase, I know Victoria. Então, I know Victoria. Eu, Teacher Cláudia, conheço a Victoria. I know Victoria. Eu conheço a Victoria. Mas eu poderia substituir o nome da Victoria por um pronome também, certo? E isso que a gente vai ver aqui nessas frases que estão aqui ao meu lado. Olha aí, observe. Então você tem aqui, ó, I know her. I know her. Eu substituí o nome Victoria por um pronome com função de objeto, que é a palavra her. Eu a conheço. Eu a conheço, ou seja, eu conheço ela, né, que é a Victoria. Seria em português direitinho, seria a palavra a, né? Eu a conheço. I know her. Potira and Sammy like her. Potira and Sammy like, né, gostam dela. De quem que nós estamos falando? Da Victoria, isso mesmo. Solomon called her. Solomon called her. O Solomon ligou para quem? Ligou para Victoria, ligou para ela, right? The teacher talks to her. The teacher talks to her. A professora ou professor talks. Conversa. Conversa com quem? Com a Victoria. Talks to her. Então, eu posso utilizar os meus pronomes com função de objeto quando eu quero substituir o nome de alguém. No caso aqui, a gente substituiu o nome Victoria. Eu conheço a Victoria, eu conheço ela. I know her. I know her. Bom, mas a gente tem que aprender um pouquinho mais sobre como a gente pode utilizar esse tipo de pronome com função de objeto. Será que eu posso utilizar no começo da frase? Será que é só no final? Ou será que é depois do sujeito? Como é que é isso? Como é que eu vou utilizar? Então acompanhe aqui comigo que a gente vai saber um pouquinho mais do uso dele. Bem, então, object pronouns. Object pronouns. Então, os pronomes oblíquos, né? Os pronomes com função de objeto, certo? Então, anotem que isso é importante. Então, já podem colocar aí no caderno de vocês, tá? Isso aqui seria a nossa definição, está explicando, né, o que são esses object pronouns. Então, eu vou lendo aqui, vocês já vão anotando. São usados para quê? Para substituir o nome de alguém
De quem que a gente substituiu o nome lá junto comigo, lá na imagem? Da Victoria, não foi? Então, são usados para substituir o nome de alguém ou de uma coisa na frase. Então, se eu pudesse substituir o nome de algum objeto naquela frase ali também, eu poderia utilizar os object pronouns. Tudo bem? Então, só relendo aqui para anotarem direitinho. São usados para substituir o nome de alguém ou de uma coisa na frase. Olha só, essa aqui é interessante também. Eles têm a função de quê? De objeto direto ou indireto na frase. Olha aí, quem não estudou a parte de português desse objeto direto ou indireto, dê uma revisada, viu? Então, eles têm essa função. A função de objeto direto ou objeto indireto na frase. E olha, isso é muito importante agora para você saber onde ele vai ficar na frase. Olha aqui, ó. E eles são posicionados sempre onde? Após o verbo. Logo após o verbo. Então, a gente vai ver isso um pouquinho mais na prática, não é? Lá ali na frase, onde é que fica mais ou menos esses objetos? Mas anotaram direitinho aqui, ó? Eles têm a função de objeto direto ou indireto na frase e eles são sempre posicionados, né, após o verbo. Então, esse é o lugarzinho deles na frase. E a gente vai acompanhar aqui algumas frases para a gente ver a posição deles mesmo aqui nesses exemplos junto comigo. Acompanhe. Então, lembram da frase lá, junto com a personagem Victoria? A personagem era essa, a frase, perdão, era essa, não é isso? I know Victoria. I know, eu conheço a Victoria, né? Victoria, então, aqui é a função com o nome, né? Estou explicando que eu conheço a pessoa, né? A personagem, no caso, Victoria. E eu posso substituir o nome Victoria aqui por um object pronoun. Nesse caso, eu vou utilizar quem? O her. Então, olha aí, ó. Olha o verbo bem aqui, people. O verbo conhecer, saber. Então, eu substituí o nome Victoria pelo object pronoun, né, que se refere a ela. I know her. Eu a conheço. Eu conheço ela, né, a Victoria. Observaram onde está o her? Logo depois do verbo know, que é o verbo conhecer. Olha o outro aqui, ó. Potira and Sammy like her. O Potira e Sammy gosta, o verbo gostar, dela, like her. Gosta dela. Então, o verbo vem aqui e logo depois aparece o object pronoun. Solomon called, ligou ou chamou ela. Called her. Called her. Então, a gente está falando de quem? Da Victoria. Solomon chamou ela, a Victoria. E a última frase, the teacher talks, conversa com ela, talks to her, talks to her. Então, qual é a função do objeto, do object pronoun? Ele é de substituir para não ficar o tempo todo repetitivo. I know Victoria, I know Victoria, Potira and Sammy like Victoria, Solomon called Victoria, the teacher talks to Victoria. Certo? Então, eu tenho opções de substituir esse nome por um object pronoun, certo? Então, eu conheço ela, eu falo com ela, ok? Então, é uma possibilidade de substituição para não ficar tão repetitivo também na frase. Right? Agora, a próxima imagem, eu quero que vocês prestem bastante atenção, podem anotar também. A gente vai ver a nossa tabelinha que mostra a relação do pronome pessoal, que vocês já aprenderam, com a função dos object pronouns. Então, para cada pronome pessoal, eu tenho um object pronoun que se relaciona a ele, que pode ser substituído. Acompanhe comigo. Então, olha só, people. Então, anotem aí essa tabela que é muito importante. Deixa aí com destaque aí no caderno de vocês. Então, aqui na nossa tabela, nós temos os subject pronouns, ok? O sujeito e os object pronouns, o objeto.
certo? Os pronomes oblíquos. Então, aqui, ó, o pronome I, que significa eu tenho o pronome me como função de objeto, certo? Qual é o significado do me? Me ou a mim, right? Me ou a mim. Então, por exemplo, she loves me. Então, quem que ela ama? Ela ama a quem? Ela me ama, certo? Eu estou como se eu estivesse falando que uma outra pessoa está me amando, ok? Então, a ideia é quem? Que ela me ama, eu, certo? Eu estou falando de mim, ok? Então, aqui nesse caso, eu vou utilizar o me, right? Próximo agora é do you, pronome you, que significa você. Então, para esse pronome também eu tenho um object pronoun que é igual, olha só aqui, gente. Não tem diferença, que é you. Mas o significado que é diferente, tá? Qual é o significado? Lhe, o, a, te, ti ou a você, ok? Então, she loves you. Então, poderia escrever aqui também, né? Eu estou referindo a quem? Ela ama você, né? Ela te ama, certo? Então, estou me referindo ao pronome you. She loves you. Ela te ama, ela ama você, right? Agora, o próximo é he, que significa ele, pronome pessoal ele. Para esse pronome pessoal, o pronome objeto é o him, 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 que significa lhe, o, a, no caso, a ele, né? Perdão. Lhe, o, ou a ele. Ele ou a ele. Então, se eu for escrever aqui a minha frase, ela o ama, então seria o him. Ok? Está se referindo a quem? Está se referindo a ele, né? O sujeito, ele. Ok? Próximo agora é o she, que é o pronome she, como função de sujeito, que é ela. E o object pronoun para ela é a palavra her. Her. Esse her a gente já viu com o nosso exemplo, né, da Victoria, e significa o quê? Lhe, a ou a ela. Ela ou a ela, right? Então, se eu escrevesse ali na minha frase, né, she loves her, então, estou me referindo a quem? Estou me referindo a ela, que é o pronome she, right? E o último é o it, pronome it, que significa ele ou ela, né? No caso, com função de sujeito. E, novamente, é igual aqui, ó, com função de objeto. É a mesma forma de escrever, tá? O significado é o quê? Lhe, o, a, dependendo do objeto, né? Lhe, o, a. Então, anotaram direitinho aí? Cuidado, anotem, não deixe passar nada, right? Então, lembrem-se, para cada subject pronoun, né, eu tenho um relacionado, né, com função de object, com função de objeto. Ok? Então, já anotaram direitinho? Nós vamos agora continuar vendo mais exemplos para que fique bem claro para vocês este uso dos object pronouns. Então, olha só. Agora, na nossa imagem, né, nós temos um garoto aqui super sorridente e aqui a minha frase está apresentando ele, ó. That is Lucas. Aquele é o Lucas. That is Lucas. Então, se eu fosse substituir a minha frase por esse pronome Lucas aqui, qual seria o pronome que eu vou querer utilizar? Vamos ver a frase aqui, então, olha só. Tem Carla sings to, a Carla canta para o Lucas. Qual seria o object pronoun que eu usaria aí? She plays with, então, ela brinca com o Lucas. Qual seria o object pronoun aqui para substituir Lucas? We listen to,
nós o escutamos o Lucas. Como é que ficaria aqui, então, nesses espaços, o pronome com função de objeto para substituir Lucas? Vamos ver? Então, o pronome com função de objeto é o him. Him. Olha só como fica a frase, né? Carla sings to him. Carla canta para ele. Ele, no caso, é quem? O Lucas, ok? She plays with him. Ela brinca com ele. Him, right? We listen to him. Nós escutamos ele. Ele, estou me referindo a quem? Ao Lucas. We listen to him. Agora, só para deixar bem claro, people, que aqui, neste caso, como a gente está falando com o pronome de confusão de objeto, eu não posso colocar o nome da pessoa aqui que está praticando a ação, tudo bem? Então, por isso que a gente utiliza essas outras palavras, que elas aparecem sempre logo depois do verbo. Sings to him, plays with him, listen to him, right? Então, esses pronomes com função de objeto, eles substituem o sujeito, né? Só que o sujeito tem um lugarzinho na frase, e é sempre no começo da frase, no começo da oração. Então, ele tem que ficar lá, ele não pode ficar aqui pro final, right? Continuando, vamos vendo mais algumas outras frases para ficar mais claro para vocês esse uso. Vamos lá. Então, vamos ver qual que a gente vai utilizar aqui nesses espaços. Nós temos a opção do me, you, him, her ou it. Então, podemos completar com alguns desses aqui para substituir os nomes que eu estou apontando aqui em destaque, tá? Então, aqui, ó, minha frase é I love, eu adoro, amo, carrot cake. Carrot cake seria bolo de cenoura, carrot cake. Então, eu estou falando de objeto, não é isso? Então, vamos observar qual que poderia substituir aqui. I love, vamos ver. I love it. Então, por que eu usei o it? Porque eu estou me referindo a um objeto. Então, os object pronouns com função de objeto aqui, não é? É o it, ok? Vamos ver mais um. Então, hey, Dani, Pat wants to talk to... Ali, ó. Hey, Dani, a Pat quer falar com você, não é isso? A Pat quer falar com você. Então, qual seria esse pronome you com função de objeto? Então, vamos ver aqui. Então, aqui, ó, you é o mesmo nome do pronome pessoal, né? É parecido, tá? Mas, nesse caso, está com função de object pronoun, com função de pronome oblíquo, right? Continuando. We listened to Caio at his wonderful audition. Nós escutamos o Caio, onde? Na sua audição, né? Na sua audição maravilhosa. Então, nós escutamos a ele, não é? Como é que seria esse ele? Qual o pronome que eu utilizaria daqui desses? Vamos ver. We listened to him at his wonderful audition. Então, nós substituímos o Caio, o nome Caio, por him. Nós escutamos ele, nós escutamos o Caio. Lembrando, olha só onde está o him, logo depois do verb, ok? Logo depois do verbo. Bom, nós já vimos que os pronomes com função de objeto, eles substituem um nome. Já vimos que os pronomes, né, com função de objeto, eles ficam aonde? Que posição? Logo depois do verbo, não é isso? Essa é a posição deles. Vimos todos esses que são no singular, né? Me, you, him, her e it. Mas nós temos também os object pronouns na forma do plural. Vamos acompanhar. Então, vamos observar aqui. Nós temos aqui a forma do plural agora, ok? Plural. Então, temos também os object pronouns com função de plural, né? Então, tá aqui a nossa lista, certo? Dos pronomes com função de sujeito. Nós temos o we, nós, you, vocês, e o they, que significa eles ou elas, certo? Então, o sujeito we, que significa nós temos também um object pronoun para ele, não é? Que é a palavra as,
que significa nos, ok? You, que significa vocês, né? O pronome com função de objeto, com função de sujeito. Nós temos também para objeto, é a mesma coisa, ó. You. Esse you significa o quê? Lhes, a vocês ou vocês, right? E aqui nós temos o pronome they, pronome pessoal they, que significa eles ou elas, e o pronome com função de objeto é o them, que significa lhes, os, as. Lhes, os, as. Ok? Bem, então para cada um desses pronomes, né, pessoais, nós temos um pronome oblíquo, ou seja, um pronome com função de objeto. Right? Então anotaram direitinho? Essa tabela é importante para que vocês anotem e deixem guardado aí no caderno de vocês, para lembrar qual é a relação entre os pronomes pessoais e os pronomes oblíquos, né? Subject pronouns e os object pronouns, right? Então, object é as, you, them. As, you, them. As, you, them. Bem, então agora a gente vai treinar um pouquinho, né, para ver essa relação entre os pronomes pessoais e os objetos, ok? Então, novamente, a gente está falando agora do plural, object pronouns, com função, né, do plural. E quais são os que nós temos no plural? São esses três aqui, ó. As, you, them. Vamos praticando comigo, ó. As, you, them. Olha só a nossa frase aqui, ó. Here are my friends. Aqui estão os meus amigos, my friends. I love to play with. Eu adoro, eu amo brincar com eles. Eles, os meus amigos. Então, como é que seria esse eles, os meus amigos, my friends, com função aqui dos object pronouns? Qual seria que eu utilizaria? As, you ou them? Eu amo brincar com eles, os meus amigos. Vamos ver a frase. Então, o object pronoun, que substitui o my friends, é them. Them. I love to play with them. Eu amo, adoro brincar com eles. Eles, os meus amigos. My friends. Continuando. We are here to help. We are here to help. Nós estamos aqui para ajudar. Count on, conte com. Então, conte conosco, não é isso? Se nós estamos falando de we, não é isso? Nós, então, é conosco, certo? Mas como é que é esse conosco? Conte conosco. Qual seria o que eu vou utilizar aqui com função de objeto? As, you ou them? Então, vamos observar. Então, o object pronoun, que substitui aqui o nome we, fica as. Então, esse conte conosco é o as. As. Então, we are here to help. Nós estamos aqui para ajudar. Count on us. Conte conosco. Vamos ver mais um. Children, come here. Children, come here. Crianças, venham aqui, come here. I have some gifts for. Eu tenho alguns presentes, né? Presentes para vocês, né? Se eu estou falando diretamente com as crianças, então posso utilizar vocês, não é isso? Mas como seria esse vocês aqui usando o object pronoun? Seria as, you ou them? Vamos observar então a resposta. Ok, you, children, vocês, crianças, come here. I have some gifts for you. Eu tenho alguns presentes para vocês, ok? Então, a gente pode observar que esse you é igual o pronome pessoal, não é? Mas, nesse caso, ele está com função de quê, ó?
está com função de objeto, certo? Porque ele está depois do verbo, ó. I have some gifts for you, ok? Então, ele está substituindo o nome ali, children, né? Crianças, no caso de vocês, as crianças, que eu estou falando direto com vocês. Então, é o you que eu estou usando aqui, com função de object pronouns, no plural, no caso, right? Bem, então a gente vai exercitar um pouquinho mais, fazendo essa substituição dentro do texto, utilizando os object pronouns. Então, nós vamos ver agora um texto. Eu vou dar as palavras para vocês, no caso, os object pronouns, e a gente vai lendo com calma e encaixando ali os object pronouns dentro do texto. Acompanhe. Então, os pronomes que nós vamos utilizar são esses aqui, ó. Her, me, it, them, him. Agora, esse comando para vocês está em inglês. A gente vai exercitar um pouquinho para que vocês possam aprender, não é? Quando tiver alguma avaliação dessas externas, vocês aprenderem, né? Saberem do que está sendo pedido. Então, aqui, ó, fill. Fill é preencher. Preencher the gaps. Então, apareceu a palavra gaps, é os espaços. Então, fill junto com gaps, certo? Você já sabe que é para preencher os espaços. Fill the gaps with the correct object pronouns. Então, ele quer o quê? Com o pronome correto, né? Com função de objeto, pronome oblíquo, ok? Below. Below significa abaixo, abaixo. You may use, você pode usar, né? Olha aqui o verbo use, usar. Some of the pronouns, alguns dos pronomes more than once. More significa mais, mais do que? De uma vez. More than once. Então, esses aqui são os pronomes que a gente vai utilizar e você pode utilizá-los mais de uma vez, dependendo da necessidade de completar o texto. Right? Então, anotaram aí esse comando? Fill in the gaps. Preencha os espaços. Right? Então, vamos começar vendo o texto aqui junto comigo. Então, aqui o texto diz o seguinte, né? I saw a good film yesterday. Então, eu vi um filme bem legal ontem. Eu vi um filme, certo? It was about a man called Sam. Era sobre um homem chamado Sam, who made a magic potion. Fez uma poção mágica. When he gave, ele deu to a girl. Ele deu o quê? A poção mágica. Então, é quem, gente? É o it, não é isso? Então, colocar aqui. It. She became invisible. Ela se tornou invisível. No one could see. Ninguém mais poderia ver quem? Se ela se tornou invisível. Ela, não é isso? No caso, com o pronome função de objeto, é her. No one could see her. Ok? This girl used the magic to help people. Ela usou a magia para ajudar pessoas. She helped the police to catch a robber. Ela ajudou a polícia para pegar um ladrão. She trapped in his house. Ela prendeu ele na casa dele. Mas como é que é esse ele? É o him. Ela o prendeu. She helped children by rescuing. Ela ajudou crianças resgatando do perigo. Estamos falando de crianças, né? Ela as resgatou. She rescued them from danger. Continuando. When Sam gave the potion to a boy, he was made invisible too. Então, quando Sam deu para um garoto, ele se tornou invisível. E no one could see. Ninguém poderia vê-lo, né? See him either. He used the magic to help his friends. Ele ajudou os amigos também na escola. He gave the answers. Ele deu a eles. A eles é quem? Them. The answers to a test. And the teacher gave them. A teacher deu a eles só notões, top marks. In the end, his escort and the teacher
punished them, ok? A teacher os puniu, ok? The film was not true. O filme não era verdadeiro, of course. But I like it. Eu gostei dele, né? Do filme. Because it made me. Ele me fez rir. Fez a mim dar uma boa risada. Ok? Então, espero que vocês tenham acompanhado bem o nosso conteúdo de hoje.